Bom dia a todos. Dando início aos trabalhos do seminário, agradecendo desde já a abertura feita pelo nosso diretor de Comércio Internacional, o Francisco. Eu aproveito também as palavras dele de introdução para o painel, né, que é dar esse contexto internacional atual e o impacto que ele tem para o comércio internacional, para me limitar a apresentar os palestrantes do painel que eu estou moderando e já passar a palavra imediatamente para eles, para que a gente possa tentar ter aí um painel em inglês em termos de cumprimento de tempo. Tá? Primeiro, aqui à minha esquerda está o professor Plummer, diretor, né, da Advanced Studies of International, Study of Advanced International Studies da Europa, de Bolonha, professor de International Economics de lá, uma presença super importante para o nosso seminário. E aqui ao meu lado direito, Fernando Alcaraz, subsecretário de Integração Regional e Comércio Exterior da SAIM do Ministério da Fazenda. Sem maiores delongas, eu passo a palavra ao professor Plummer para que inicie a apresentação dele. Good morning, everyone. First, I'd like to thank IBRAC and the organizers for the invitation to speak to this conference. Congratulations on the 17th anniversary of what seems to be an extremely important organization. I would like to talk more generally about some of the trade issues that we are addressing these days in the context of a very challenging environment. Indeed, these are interesting times for trade, and probably everyone is familiar with the Chinese curse, "May you live in interesting times." Unfortunately, the year that Paco mentioned that has been before us, it seems to resemble that a little bit too much for comfort. So I'd like to identify, as I mentioned, the trade-related issues that would be relevant to where the global marketplace is going, particularly for emerging markets like Brazil, and in particular in light of these policy realities, including Brexit and what I like to call Texit, the decision to exit from the Trans-Pacific Partnership mentioned earlier. Okay, so hopefully this will raise some issues that will be useful for discussion as we go along. Okay, I'd also like to give some predictions as to what we could expect in the short and medium term. Okay, I'll give a spoiler to the plot. I'm usually criticized for being far too optimistic about policy initiatives. And unfortunately, I wish I could be now, but I can't. So to begin, I think it's very important to talk about why trade is important, why it's good for development. What does the literature say? Because when I read the newspapers or when I listen to the political debates, et cetera, the dialogue seems to be completely twisted, if I may say. We talked about, Paco mentioned Donald Trump and the election. Please remember, everyone, that essentially all major candidates in the US election were talking negative things about trade. Even Hillary Clinton was talking about pulling out of the TPP. So it's important to remind ourselves why trade is important. And the literature would show us that trade leads to growth, and trade-induced growth leads to improved employment. Okay? This is particularly relevant where there's high rates of unemployment and underemployment or large informal sectors, which is true in emerging markets and developing economies. We once did, in some of our modeling work, we used that sort of assumption. What happens if you drop the assumption of full employment
and you assume that there's unemployment or underemployment or an informal sector. And what you find is the positive effects of trade end up being multiplied significantly. Because what essentially does is it brings in new labor into the economy, which sort of, extends, if you will, the production possibility frontier. And that's important to keep in mind when we're looking at emerging markets. Okay? We would also expect it, at least from theory, to improve income distribution. Often we hear in the press, et cetera, that it's bad, trade is bad for income distribution, but it's important to consider what's going on with trade in the context of so many other things going on. Technological change, for example, is far more important than trade. So it's not useful to say income distribution is getting worse in the United States. The United States is trading more, so therefore trade leads to greater income distribution. In the studies I've done with Peter Petrie, for example, we show that actually the Trans-Pacific Partnership would have been good for income distribution in the United States. This is even more true in developing economies, that sometimes we will see trade, I think that trade will generally lead to a better income distribution, and yet you might not see in the aggregate numbers because so many things are happening in the economy with respect to technology, et cetera. Okay. Trade has important productivity spillovers via exports, via imports. Yes, Mr. Trump, imports are actually good for the economy as well. And if you look at the empirical work, it shows that those spillovers can actually be quite substantial, as well as links to foreign direct investment. The empirical literature also suggests that trade reduces poverty. Now, this doesn't, again, mean that anytime we have trade liberalization, poverty is reduced. It depends on the context. But almost always, it is the case that trade has been associated with reductions in poverty. Okay? Production networks, that was also mentioned by Paco earlier, and is especially important in the context of Asia, which is where I do most of my research, also have great potential to plug in low-income countries into regional and global markets in ways that was never done in the past. If you look at what the Association of Southeast Asian Nations is doing in terms of economic cooperation, for example, they are counting on regional production networks to bring in low-income countries into these value chains as a way of closing development gaps. It's also true that when countries embrace outward-oriented policies, they also have to have a more stable macroeconomic environment in order to make this be successful. And as we know from the history of Brazil, in many ways, that when we have macroeconomic instability, it's really the absolute poor that pay the most. Okay? Now, having said all this, something else that is consensus in the literature is that structural adjustment that comes along with trade needs to be facilitated through active government policies. They will not be done perfectly well by the market. This is a consensus thing right now. But I should mention that, when we have structural adjustment, if we have positive efficiency gains from trade, it means we move around resources. And whenever we move around resources, there are costs to be borne by that. And so particularly the workers that are changing need to be helped. In some ways. There's no way of getting around that. But I want to emphasize the fact that trade is a very small part of that in the economy. Automation and technology are far more significant for the same reasons. And yet trade is often criticized for it. But what needs to happen is there needs to be the right policy framework to address it. And that is a policy challenge we've been very poor in addressing, in my view. Okay. Now, if we look at more empirically, if we look at the internationalization of economies, it will not be surprising to this group that internationalization has been rising considerably over the past generation. There are many determinants of this trend, including endogenous factors such as economic reform programs, changing views through foreign direct investment, et cetera, which lead to increases in trade.
as well as exogenous factors. For example, the liberalization at the multilateral level, technological change, both in terms of its effect on new services, but also in reducing transportation costs, and the ICT revolution. In Asia, where trade has been the most robust, these regional production networks have been instrumental in promoting regional integration and in supporting the internationalization trend. And this is, I think, an important point about regional cooperation. Regional cooperation is about becoming more competitive globally. The goal is not to increase intra-regional trade flows. We hear this too much. I'll often say this in ASEAN and Southeast Asia, that the goal isn't to, if the goal was to increase intra-regional trade flows, we should just prohibit trade with the outside world and trade with ourselves. That way, 100% of the trade would be done in the region, and we would have reached the goal of regional cooperation. That would be an economic disaster for open economies. No, it's about integrating, using integration as a way of becoming more competitive. Probably that will lead to an increase in regional integration, but who cares? It's not the goal. Okay. It's important to note also, I think, that until recently, trade had been slowing, and in part due to relatively weak global growth, rising protectionism in various forms, the maturing of some of these regional production networks, as well as changes in income elasticities, as noted by the World Bank, for example, as we change more towards expenditures on services. More recent data shows a bit of an uptick, but there has been somewhat of a secular decline since the Great Recession. The Doha Development Agenda continues to be at an impasse, and it is not clear, and we could talk about it later, whether or not a major single undertaking like in the past is in the works. It's proven very difficult to do with a very diverse organization with 165 member countries and counting. So we've seen bilateral and regional free trade areas have become the most dynamic catalysts of what we could call concerted liberalization. Regardless. Okay. So very briefly, just to predict the future darkly, forecasts are always perilous, particularly when they concern the future. But if I were to predict what's going to happen, I would say that the WTO will continue to backstop the international system, as it always has, and in a way becoming much more important in that role in an era of these regional trading arrangements, but it will be less significant as a platform for liberalization, as we've seen in the past, or traditionally. For the next few years, the U.S. will follow an inward path, renegotiating some agreements, but I do not see big changes in NAFTA. Interestingly, discussions of the NAFTA renegotiations seem to be to try to import some of the TPP chapters into that agreement, which I think is kind of a delicious parody, irony as well. But I don't think it's going to, lead to any major new initiatives on its own. As I mentioned, I could see it launching more administrative actions, and if it continues to focus on bilateral deficits, this could lead to some trade wars. And I think we'd all like to avoid that, and I think that there are endogenous forces within the administration that will warn against that, but President Trump was warned about what would happen if he pulled out of the Paris Accord, but that had no effect, so I don't know how to predict that, okay? The TPP-11 will move forward without the United States, and there could be the second round of sessions. And the RCEP, this Regional Comprehensive Economic Partnership, which is really led by, de jure it's led by ASEAN, but de facto led by China, will probably be done by the end of the year. At least there'll be a first agreement that will be done by the end of the year. The Chinese have said they want to do it. It is not going to be a deep agreement. In our modeling, it is much more shallow than what the TPP would have been, but this is going to be coming forward. And so it will have important economic effects, but also have important symbolic effects, I think. The Chinese initiatives will continue to strengthen Chinese competition, if you will, for leadership with the United States in terms of global and regional influences. There will likely be a hard Brexit, though we need to figure out what yesterday's vote in the UK really would mean. I'm not sure what it means. I mean, people are still pretty shocked at what happened yesterday, and it's not clear at all that some people are saying this is an
This is an anti-Brexit approach, but no one has any reason really to believe that. Labour won big time, but Labour was a pretty tepid supporter of remaining in the EU. So it's not clear what's going to happen there. But I think it'll have to come, because there's this idea of a Norwegian solution or something I think is not in the works. Okay? Pacific Alliance will deepen its cooperation, but I'm not at present very confident that much else is going to happen in Latin America in the near future. Hopefully we'll hear more about that later. So just to conclude, given that trade is so important to development prospects, the lack of a vision for bringing down barriers to economic integration is a threat to growth. While prospects suggest more conflict than cooperation, there may be these endogenous elements that could reverse the trend in the near term. But unfortunately, I would think this is unlikely with big confidence intervals. Populism, however, will be turned around only once this anti-globalization narrative is corrected. Trade's been a major source of growth and development. FDI has been beneficial as a source of trade growth, technology transfer, and non-debt creating capital flows, ready-made markets, et cetera. So even though we've got a narrative that's been sort of anti-FDI often, it's got some very positive aspects to it. And I also think there's some very favorable things in terms of corporate social responsibility that are developing in that regard. Immigration brings benefits to both sending and receiving economies, and this is often lost in the dialogue. And interestingly, the Peterson Institute just published something, a major study on looking at the effects of globalization on the U.S. economy, and found that the average person in the United States is better off by about $10,000 because of globalization. Yet this is completely sort of missed. Okay, so my final note would be that it really is very key to have active policies to support and facilitate structural change due to globalization, technological change, for 3 reasons. 1, equity. The winners and the losers are different, right? And so there needs to be some sort of transfer process. 2, efficiency. More unemployment is inefficient, after all. And 3, for political economy reasons, and that this narrative has to be changed over time. And so looking to show that the economy works for the working class is important. So thank you. Thank you, Professor Plummer. Sem mais delongas, passo a palavra para o Fernando Alcaraz para a apresentação dele. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É um desafio agora fazer a minha apresentação depois de uma apresentação tão interessante como esta. Mas vamos lá. Eu pretendo aqui... Vamos ver... Ok. Bom, eu vou dividir minha apresentação em 2 partes, né? Vou falar um pouco do quadro geral, das principais questões que foram abordadas aqui pelo professor Plummer, mas de uma forma um pouco diferente, tentando ver de um ângulo um pouco diferente. E, na sequência, queria trazer um pouco a discussão para a realidade brasileira, de certa forma fazendo um link com o próximo painel, que vai tratar especificamente da política comercial no Brasil. Algumas questões que podem ser abordadas no que diz respeito ao contexto mais geral, de certa forma, já foram muito bem abordadas pelo professor Plummer, né? Os ganhos conceituais que podem ser trazidos pelo comércio internacional, o que os estudos, os trabalhos empíricos em economia mostram em termos de ganhos decorrentes do comércio internacional, a discussão distributiva e, na sequência, falarei um pouco também sobre que tipo de políticas podem ajudar o ajustamento derivado da abertura comercial. E, na sequência, pretendo falar um pouco sobre como o Brasil entra nessa discussão. Vou passar muito rapidamente sobre este slide, creio que todos aqui sabem, né? Quer dizer, o comércio, a abertura comercial gera ganhos de produtividade por mover fatores de firmas e setores menos competitivos para firmas e setores mais produtivos, por usar melhor os recursos da sociedade e por promover um empurrão competitivo, ou seja, as empresas já atuando, uma vez que tenham que competir em escala global,
tem que investir, tem um incentivo extra para melhorar seus processos, seus produtos. Isso gera um ganho de competitividade, de produtividade e competitividade. O mesmo ocorre, esse foi um fator muito importante na abertura comercial no Brasil, nos anos 90, via um acesso mais barato, mais fácil a insumos, a máquinas, equipamentos de tecnologia mais elevada, né? Há um trabalho do Marcos Lisboa muito interessante que mostra que grande parte do ganho de produtividade que a gente teve no Brasil nos anos 90, que foi a nossa última grande abertura, derivou exatamente deste terceiro fator. Temos também aqui economias de escala, um acesso a bens produzidos em escala global, melhores e de menor custo, né? Há também um ganho para o consumidor, que muitas vezes é desprezado no nosso debate no dia a dia, né? No dia a dia da política comercial, por exemplo. A gente não vê muito ninguém defendendo os ganhos que o consumidor pode ter com a abertura comercial. Isso é uma pena, mas é algo claro também como consequência desse processo. Como foi colocado anteriormente com muita propriedade pelo professor Plummer, há inúmeros trabalhos acadêmicos, inúmeros trabalhos empíricos mostrando os ganhos derivados da abertura comercial. Eu mostro aqui apenas alguns, né? Há trabalhos que mostram claramente que economias mais abertas crescem mais rapidamente do que economias mais fechadas, mas talvez mais importante que isso na discussão atual, há trabalhos que mostram que os salários e as condições de trabalho em economias mais abertas são melhores do que em economias mais fechadas e também são melhores em empresas que comercializam, que importam, que exportam, do que em empresas que estão voltadas exclusivamente ao mercado doméstico, né? Como sabem, o crescimento do comércio e o crescimento do PIB mundial é positivamente correlacionado. Como foi mencionado anteriormente, a gente teve uma redução da elasticidade dessa relação, mas a correlação positiva se mantém. A redução da elasticidade, o professor Plummer abordou um pouco isso, né? E, a meu ver, se deve muito a uma redução na velocidade de liberalização comercial. Um outro fator que é muito importante nesse momento de discussão sobre equidade, sobre a justiça da abertura comercial, é a relação entre comércio e pobreza, né? Inúmeros trabalhos mostram que mais comércio se correlaciona positivamente com menos pobreza. Mostra aqui um gráfico produzido aqui pela OCDE, né? No eixo vertical a gente tem aumento da renda da parcela mais pobre da população, no eixo horizontal nós temos abertura comercial. E a gente vê, e aqui estamos falando apenas de economias emergentes, economias em desenvolvimento, e a gente vê uma enorme concentração de países na área, no quadrante do gráfico, em que essas duas variáveis são positivas. A gente vê um destaque muito grande para o Vietnã, que é um país que se beneficiou enormemente de uma maior inserção nas cadeias globais de valor, mas como regra geral, e acho que a única exceção é a Rússia, que passava por um momento muito diferente, não era membro da OMC no período considerado, como regra geral, você tem uma correlação positiva entre as duas coisas. Um outro fator importante, que, de novo, talvez não apareça tanto na eleição americana ou na eleição do Reino Unido, mas do ponto de vista global é muito importante, é a redução da desigualdade entre países, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra o índice de Gini, considerando países e não pessoas, e nós observamos na ponta do gráfico, né, uma queda significativa nessa desigualdade, que se relaciona um pouco com o gráfico anterior. Esses países asiáticos, muito populosos, que muito se beneficiaram de uma integração à economia global, tiveram aumentos expressivos na sua renda. Aí a gente tem a tradicional questão, se o comércio é tão bom, se há ganhos de eficiência, se há ganhos de produtividade, se há ganhos para o consumidor, por que há reclamações, por que há insatisfeitos? Porque, como sabem, há vencedores e há perdedores, pelo menos no curto prazo, né? Os ganhadores, claro, são aqueles que estão nos setores mais produtivos, mais competitivos, aqueles que detêm o fator mais abundante no país, o fator de produção mais abundante no país onde eles estão atuando, né? Mas no curto prazo, naturalmente, os indivíduos que detêm o fator menos abundante, que são menos produtivos, que não têm os skills necessários para lidar com a situação pós-abertura, têm perdas. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores menos qualificados nos Estados Unidos, que têm dificuldades
naturais de competir com trabalhadores que fazem o mesmo trabalho na Ásia por um custo muito menor. Isso é muito bom para a economia norte-americana, que consegue se especializar, para o consumidor norte-americano, para as firmas norte-americanas que conseguem comprar insumos mais baratos, mas você tem um custo de transição. Como lidar com esse custo de transição? Antes de dizer como lidar, eu queria mencionar um pouco como não lidar. Como não lidar, eu falo aqui do comércio, né? A solução para esse problema distributivo, não é um fechamento comercial. Por que não é um fechamento comercial? Primeiro, por tudo que nós vimos até agora, que vocês todos talvez já conheçam bem, e eu trago aqui mais alguns dados. Enfim, um primeiro dado, na verdade, é apenas uma simulação de equilíbrio geral computável rodada pela OCDE, mostra o que qualquer um que conheça bem os pressupostos econômicos em torno do comércio internacional poderia imaginar. Esse estudo mostra que se a União Europeia, os Estados Unidos e a China aumentassem as suas barreiras à importação em 10 pontos percentuais, você teria uma queda de 6% no comércio global e teria uma queda, em consequência, de 1,4% no PIB mundial. Alguém pode dizer, ok, mas isso, na verdade, pode ser bom para esses países que vão impor essas restrições, que, eventualmente, pode ter ganhos de emprego e assim por diante. Na verdade, não. O estudo mostra que as principais perdas decorrentes da imposição dessas medidas de proteção ficariam exatamente com os países que impuseram as medidas. Um outro fator é exatamente o tipo de comércio internacional que a gente tem hoje, né? A gente não tem mais aquele comércio internacional de décadas atrás, em que o produto era produzido em uma nação, os insumos eram produzidos nesse país, as máquinas eram produzidas nesse país, o produto final era produzido nesse país, e ele era depois exportado para o resto do mundo. O que você tem hoje, mais da metade do comércio mundial, reflete isso. Você tem um comércio estruturado em termos de cadeias globais de valor. O comércio que nós temos hoje é este comércio. É o comércio do iPod, é o comércio do iPhone, dos computadores de última geração. Este exemplo talvez esteja 2 ou 3 anos desatualizado, mas, em linhas gerais, ele reflete muito a atual realidade no que diz respeito à fragmentação das cadeias de produção, né? Você tem aqui um produto que é desenhado, concebido nos Estados Unidos, que é montado na China, mas com produtos, com insumos que vêm de inúmeros países, né? Então, quando a gente olha o valor agregado em cada um desses países, você percebe que o local da manufatura absorve uma parcela relativamente pequena do valor agregado total, ficando a maior parte do valor agregado no país que fez o desenho, que tem a propriedade intelectual, e, no caso, aqui o exemplo refere-se a um país, enfim, o país de destino do iPod nesse exemplo, os Estados Unidos, né? E há, evidentemente, uma importância grande ainda para quem faz a tela do iPod, o processador do iPod, e assim por diante. Agora, você imagina se você, num cenário como esse, apenas para dar um exemplo absurdo, né? Imagine se a China colocasse uma tarifa elevada sobre a importação de telas, sobre a importação de processadores e assim por diante. Você teria uma quebra na cadeia com efeitos deletérios para todos que estão a jusante na cadeia. O mesmo vale para uma tarifa elevada, eventualmente a ser aplicada pelos Estados Unidos. Hoje em dia, você tem esses produtos sendo vendidos para os consumidores norte-americanos a preços muito mais baixos, né? Eventualmente, se esse produto passasse a ser feito nos Estados Unidos, o aumento de custo seria bastante significativo. O próximo gráfico mostra um pouco mais a nova configuração do comércio internacional via cadeias globais de valor, né? A gente tem aqui o custo final do produto no eixo vertical e a tarifa no eixo horizontal. No mundo antigo, no mundo sem a fragmentação das cadeias globais de produção, e esse mundo é o mundo da barrinha cinza, né?
A diferença entre o impacto sobre o custo final da aplicação de uma tarifa menor a uma tarifa maior era relativamente pequena, exatamente porque os bens cruzavam fronteiras menos vezes. Quando a gente tem um mundo como o atual, em que os bens e serviços cruzam fronteiras inúmeras vezes antes de que o produto final, o serviço final, possa chegar no consumidor, o impacto da imposição de barreiras comerciais se torna muito mais elevado. Isso é mostrado pela diferença entre as duas colunas, a coluna cinza e a coluna azul, lá, por exemplo, numa aplicação de uma tarifa de 20%. Ok, então a gente sabe que o comércio tende a trazer ganhos agregados para a sociedade, por outro lado, tende a ter impactos distributivos, em muitos casos relevantes, no curto prazo. O que fazer? A minha visão a esse respeito, e acho que a visão de muitos que estudam o assunto, primeiro, ter um comércio, na verdade, mais livre. Há setores produtivos que ainda sofrem barreiras elevadas, né? Então, eu menciono aqui, por exemplo, o caso da agricultura. Como vocês devem saber, o Brasil é um grande exportador na área agrícola, é enormemente competitivo nesse segmento, e enfrenta barreiras importantes quando exporta para países desenvolvidos, como Estados Unidos, como União Europeia, como Japão, e assim por diante. Isso é ruim para quem está exportando, portanto, é ruim do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de distribuição global de renda, mas é ruim também para quem no país desenvolvido tem uma renda mais baixa. Como sabemos aqui, quanto mais baixa a renda do indivíduo, maior a proporção da renda do indivíduo que é gasta com alimentos, com bens essenciais. Portanto, uma abertura adicional em agricultura nesses países que hoje enfrentam enfim, determinadas tendências políticas se manifestando contra a globalização, poderia, de certa forma, reduzir um pouco os custos dos que estão sofrendo, eventualmente, com esse custo de ajuste da globalização. É claro que haveria enormes resistências de economia política em relação a isso, mas uma abertura nesse segmento tenderia a beneficiar bastante esses países. Outros setores que são candidatos naturais à abertura são serviços e determinados bens industriais que ainda, por exemplo, em países como o Brasil, sofrem a imposição de barreiras bastante elevadas. Em adição a isso, a principal, talvez mais importante forma de lidar com esses custos de ajustamento são políticas domésticas, né? Políticas domésticas que consigam conectar, uma vez que você faz a abertura comercial, conectar as pessoas aos novos e melhores empregos, né? Então, é essencial um investimento maciço em educação para que as pessoas estejam preparadas para lidar com mudanças de cenários, para, ao longo da sua carreira, conseguir buscar treinamento, buscar educação. E é essencial também que haja programas governamentais, aí é um espaço forte para a atuação do governo quando há iniciativas relevantes de abertura, de identificar quais são as novas habilidades, os novos skills necessários após a abertura comercial e prover treinamento nessas áreas. Uma coisa que é importante, acho que é importante, inclusive, aqui no Brasil, é que você tenha mercados de trabalho com regras mais flexíveis. Se você tem um mercado de trabalho rígido, onde é muito caro demitir, é muito caro contratar, todo esse custo de ajustamento que vem a partir da abertura comercial, que é uma decorrência natural e necessária para que a abertura comercial gere resultados positivos, esse custo é aumentado. Uma outra área de política doméstica importante é que você tenha uma boa rede de proteção social, benefício de desemprego, por exemplo, né? Eu estava recentemente numa reunião da OCDE e um comentário que eu vi e me parece bastante acertado é que, na média, países, por exemplo, do norte da Europa, que têm estruturas de proteção social muito mais bem desenvolvidas, têm enfrentado menos resistência à liberalização, à abertura comercial, do que países, por exemplo, como os Estados Unidos. Talvez voltando um pouco mais, acho que uma coisa importante na esfera internacional ainda, como uma resposta a essa questão de let's have more fair trade, vamos ter comércio mais justo, é olhar para coisas como responsabilidade social e corporativa das empresas, convenções anticorrupção,
convenções que lidem com evasão tributária. Todas essas coisas, e há códigos, por exemplo, na OCDE, que lidam com essas questões, o Brasil participa desses códigos, ajudam a criar uma percepção de que a globalização, o comércio internacional, pode ser mais justo, mais correto. E o Brasil? Aí eu puxo um pouco aqui a discussão para a minha principal arena de trabalho, que é a nossa realidade de política comercial, tentando fazer um link já com o próximo painel. No Brasil, a gente não tem muito essa discussão. Por que a gente não tem? Basicamente porque nós somos uma das economias mais fechadas do mundo ao comércio internacional. Quem me conhece sabe que eu repito muito isso, porque os dados dão bastante suporte a essa afirmação, né? Isso é verdade tanto no que diz respeito a variáveis de política comercial, como no que diz respeito à participação do comércio sobre o PIB. Eu vou tratar primeiro das variáveis de política comercial, né? A primeira tabela mostra aqui a tarifa média NMF aplicada pelo Brasil e por outros países. A gente vê o Brasil aqui, tendo a sexta tarifa mais elevada do mundo, junto com países como Gabão, Chad, Cabo Verde e assim por diante. A tarifa é alta na média, mas ela também é alta em segmentos que tendem a ter um impacto mais relevante sobre produtividade e competitividade. A gente vê aqui que enquanto o Brasil cobra 13% aproximadamente na importação de bens de capital, a média mundial é 6% e inúmeros países têm taxas ainda menores. Isso numa economia como a nossa, que precisa aumentar a taxa de investimentos, né? A nossa taxa de investimentos é de cerca de 15% sobre o PIB. E para lidar com isso, a gente tem um regime que os senhores que trabalham aqui no Brasil conhecem, que é um regime de ex-tarifário. A firma precisa de uma máquina, ela tem que fazer um pleito no governo para conseguir uma tarifa menor, isso é um pleito que demora, cuja análise demora vários meses e assim por diante. Portanto, é um mecanismo que introduz custos de transação no sistema. Outra variável de política comercial relevante, programas de conteúdo local. O Brasil é um país que tem significativos programas de conteúdo local. Um último ranking do trabalho da OCDE, o Brasil figurou como o segundo país do mundo que mais aplicou, que mais impôs novos programas de conteúdo local desde a crise financeira internacional. Aqui eu menciono alguns setores nos quais estes programas existem. Acordos comerciais, diferentemente de outros países que têm um nível maior de integração à economia global, o Brasil tem via Mercosul, poucos acordos comerciais, e esses acordos tendem a ser pouco profundos, não? E pouco profundos e concentrados em países em desenvolvimento. Para completar esse quadro de variáveis de política que mostram um fechamento relativo da economia brasileira, a gente tem aqui os dados dos últimos 4 anos. Isso mudou um pouco na ponta, tá? Mas o Brasil, nos últimos 4, 5 anos, se tornou líder mundial na aplicação de direitos antidumping. Esses direitos antidumping se concentram principalmente na importação de insumos, 80% na aplicação de insumos. Embora isso tenha caído, como os senhores certamente sabem, significativamente nos últimos meses, o estoque decorrente desse movimento de aplicação intensa de direitos antidumping permanece. E aqui fala um pouquinho das potenciais consequências disso para o país, né? Uma consequência óbvia, natural, esperada, digamos assim, é uma pequena participação do comércio sobre o PIB no Brasil. Aqui também o Brasil aparece como a 4ª economia mais fechada do mundo, atrás apenas de Sudão, Nigéria e Argentina. Se a gente corrigir isso, usar um modelo econométrico para corrigir isso por população, por distância dos principais parceiros comerciais, por tamanho da economia, por PIB, mesmo assim, a abertura comercial observada no Brasil é menor do que a que seria prevista por esse modelo, em grande medida por causa das variáveis de política comercial sobre as quais eu falei até um momento. Uma segunda consequência a produtividade, quer dizer, como era de se esperar do ponto de vista conceitual,
a produtividade da economia brasileira tem tido uma evolução não positiva, para dizer o mínimo, nos últimos anos, né? Esse gráfico compara a produtividade do Brasil com a produtividade média dos países do G20. Outros indicadores de produtividade poderiam ser utilizados, eles chegariam em resultados semelhantes, embora de magnitudes um pouco diferentes. Aqui a gente tem a produtividade do fator trabalho. Muitas vezes, quando a gente traz esses dados, né, um comentário comum é: ok, é verdade, mas há inúmeros fatores que determinam a produtividade. O comércio não é apenas um deles. É verdade, mas o comércio é um fator importante. Eu trago aqui dados do World Economic Forum para mostrar que a nossa posição no ranking do World Economic Forum de competitividade global, ela é pior nos indicadores que estão mais diretamente relacionados com a abertura comercial, né? Então, a gente está na posição de número 81 no ranking geral. No ranking de eficiência no mercado de bens, a gente cai para 128. E no ranking que mede aberturas e importações, nós somos o antepenúltimo do ranking, mostrando claramente que que esse é um indicador no qual há grande espaço para melhoria. Alguém poderia dizer, mas tudo bem, mas se a gente abrir o Brasil completamente, nós vamos deixar de ter indústria, não? Isso não é verdade, né? Diversas simulações mostram que sim, haveria uma especialização, mas nós não deixaríamos de ter um setor industrial. E um outro argumento que poderia ser colocado a esse respeito é que as políticas adotadas até o momento não produziram esse resultado de criar uma indústria pujante, competitiva e com participação significativa no PIB, né? O gráfico que mostro agora evidencia que a participação da indústria no PIB brasileiro é bastante inferior à participação da indústria em outras economias, no PIB de outras economias de renda média, né? A gente vê aqui que, no caso do Brasil, esse número está em torno de 25%. No caso dos líderes mundiais, está em torno de 50%, 45%, e na média, em torno de 36%. E aqui, enfim, um outro o que fazer. Primeiro, eu falei brevemente o que fazer no cenário global. Aqui, as minhas ideias, e aqui eu falo como pessoa física, em grande medida, tá? Sobre o que fazer no caso brasileiro, e vou procurar mostrar um pouco o que o governo já vem fazendo nesse sentido, né? Uma possibilidade que tem sido discutida no governo, ainda não há consenso sobre o que fazer a esse respeito, mas é um tema que está em discussão, é examinar e reduzir as tarifas sobre bens de capital e bens de informática e telecomunicações, né? Um trabalho feito pelo Núcleo Econômico da Câmara de Comércio Exterior mostra que isso produziria, no caso da redução a zero, produziria um ganho para o PIB de 3 bilhões de reais. Há estudos do FMI prestes a serem publicados que mostram um efeito relevante, importante, de uma potencial redução sobre investimento, o que é natural de se compreender, dado que máquinas são investimento, né? A aquisição de máquinas e equipamentos são investimentos do ponto de vista do PIB, né? Como disse, no governo, esse é um assunto que ainda está sendo discutido, não há consenso sobre isso. Acho que ainda haverá necessidade de muitas discussões adicionais. Um outro item que poderia ser relevante é a revisão e eventual redução da tarifa externa comum do Mercosul, que depende não apenas do Brasil, mas também dos parceiros no Mercosul. A tarifa do Mercosul reflete muito a tarifa brasileira, né? Outro item relevante eu mostrei aqui o quadro da aplicação de antidumping, de direitos antidumping, um melhor escrutínio, uma melhor análise da aplicação de direitos antidumping, que, na nossa visão, pode ser feita no grupo técnico de interesse público da CAMEX. Há um trabalho prestes a ser publicado por pesquisadores do CAD, que mostra um impacto relevante da aplicação dos direitos antidumping no Brasil nos últimos anos sobre produtividade, impacto negativo da aplicação desses direitos sobre a produtividade das empresas beneficiadas por esses direitos. Esse trabalho deve sair na semana que vem. Por isso não trago o número para vocês, mas posso mandar o link quando estiver pronto.
A outra proposta, que aí eu acho que sobre essa há completo consenso no governo, é negociar acordos mais profundos, acordos comerciais mais profundos e com parceiros mais relevantes, né? Está em curso agora a negociação com a União Europeia, ela já está em curso há muito tempo, na verdade, né? Desde o ano 2000, mas agora eu vejo, sim, vemos no governo uma disposição de fechar esse acordo as soon as possible. Claro que isso não depende apenas do Brasil, a gente tem um cenário internacional que foi comentado aqui, que talvez não seja tão fácil, não leve tão facilmente à conclusão de acordos ambiciosos. Eventualmente, o Brasil está um pouco atrasado, ele está um pouco atrasado nessa agenda, mas isso não é razão para que o país deixe de perseguir esses acordos. Há esforços também para ampliar o acordo com o México. Programas de conteúdo local. Como mencionei, há inúmeros programas de conteúdo local no Brasil. Muitos deles estão sendo rediscutidos agora por duas razões. Primeiro, porque alguns vencem no final do ano. Segundo, em função do painel da OMC, que tratou do assunto e sobre o qual os senhores e senhoras poderão discutir mais tarde. Preferências, margens de preferência em compras públicas. Isso foi um tipo de medida adotada pela administração anterior, exatamente no momento que o país estava tendo problemas de natureza fiscal, foram adotadas margens de preferência que autorizavam, na verdade, em alguns casos exigiam que o governo pagasse mais caro por produtos nacionais. Os decretos, a última informação que eu tenho é que todos expiraram no final do ano passado e eles não foram renovados, né? A legislação que autoriza a aplicação dessas medidas continua existindo, mas os decretos que efetivamente as aplicariam não foram renovados. Eu termino falando um pouco, mais uma vez, sobre o Brasil e mostrando mais alguns números aqui, né? Um outro estudo de equilíbrio geral computável, feito por economistas da OCDE, mostra que uma redução tarifária associada a uma eliminação de programas de conteúdo local, associada à retirada do resíduo tributário sobre exportações, produziria ganhos expressivos ao Brasil e produziria, surpreendentemente, ou não, ganhos expressivos para o setor manufatureiro, para o setor industrial. Como sabe, o Brasil tem uma participação muito baixa nas cadeias globais de valor, e, em parte, isso se deve ao fato de que importar máquinas, insumos, equipamentos no Brasil é muito caro. Segundo esses economistas da OCDE, o setor manufatureiro, no caso do modelo rodado por eles, seria um dos principais beneficiados da liberalização. Enfim, essas seriam as minhas considerações para o momento. Os dois temas são apaixonantes, tanto na escala global como na nossa discussão doméstica dentro do Brasil. E, enfim, estou à disposição para as perguntas e para os debates. Obrigado. Agradeço também ao Fernando Alcaraz, não só pela brilhante apresentação, mas pelo religioso respeito ao tempo regulamentar. Eu pedi prorrogação do nosso prazo do painel, em virtude dos minutos que a gente perdeu no começo. Então, a gente tem 10 minutos agora para as perguntas do público. E, assim como o Francisco falou no começo, eu realmente peço que vocês participem para aproveitar o privilégio de ter essas duas brilhantes pessoas aqui no palco para poder interagir com vocês. Perguntas? Doutora Vera Canas, no privilégio e no benefício da primeira pergunta, e depois o Vitor. Agradeço, obrigada. Eu sei que a gente vai discutir ainda mais sobre isso ao longo do dia, mas a minha pergunta vai para o Fernando. Foi muito boa a explicação sobre medidas para a abertura do comércio e realmente pensar no bem-estar do consumidor final e tal. A minha dúvida é a diversidade da indústria e fortalecer a indústria nacional por meio de proteções pontuais, que seja sob tarifa, que seja um antidumping, enfim. Isso também não seria
desejável para o país? A gente está falando de aberturas, de reduções de tarifas e de abertura do mercado, mas a diversidade, é claro que existem correntes que falam, não, a gente tem que focar naquilo que a gente é bom e tal, mas promover uma diversidade, um fortalecimento da indústria nacional e que isso, às vezes, pode envolver, sim, alguma política industrial que envolva alguma proteção pontual. A gente está falando de pontual, tá? Para a indústria, isso também não seria desejável para o país? Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta. Veja, eu acho que quando a gente fala de abertura, todos me ouvem? Sim. Quando a gente fala de abertura, a gente tem que pensar numa abertura inteligente, né? Uma abertura bem pensada e que seja acompanhada de políticas que facilitem o ajustamento, né? O meu ponto na apresentação é o seguinte: o que a gente tem feito até agora, com esse, eu diria, extremo fechamento, né? A gente viu praticamente todas as variáveis de política comercial mostram um fechamento expressivo da economia brasileira, não deu certo. Eu mencionei a baixa participação da indústria no PIB, mas a gente poderia olhar, por exemplo, para o índice de complexidade econômica do Hausmann, e a gente também não ganhou em termos de complexidade econômica, né? Eu acho que essa tua pergunta, como fazer no detalhe, é algo que a gente tem que discutir ao longo do processo, tá? Acho que não realmente uma abertura imediata que levasse a zero todas as tarifas é algo que seria politicamente inviável para começo de conversa, embora pudesse fazer sentido econômico, mas não seria vendável. Então, se haverá esse desejo da sociedade brasileira de se tornar uma economia mais aberta, essa é uma discussão que todos nós temos que ter. Como fazer, o que abrir primeiro. Uma sugestão eventual é você abrir primeiro nesses itens que tendem a ter um impacto maior sobre produtividade. É uma ideia. Pode não ser a ideia que eventualmente prevalecerá, mas, a meu ver, poderia ser um caminho. Vitor, por favor. Minha questão vai para o professor Plummer. Nós ouvimos, I think I'll make the question in English. So we have heard that free trade is good for productivity, and that there are winners and losers in trade, being the winners those who are more productive. So my question to you is this true for trade with China? Since we are talking about a country that does trade mostly through state-owned enterprises, which are heavily subsidized, and for example, in the steel sector, we see the Chinese government taking a position that let the others fail, let the others go bankrupt, because we can subsidize until they fail. So is free trade with China good for productivity as well? This is my question to you. That's obviously very good question. I think there was one study, for example, that showed a very famous study by Oton and others from MIT showing that China's emergence into the marketplace led to a increase in the long-run unemployment in certain areas in the United States in the 1990s when this happened. And that is probably true, but I think it just sped things up rather than created them by themselves. And that was at the end of the 1990s. I think that if you look at what's going on in the Chinese economy right now, you're seeing an increase even in wages, and China's losing a lot of FDI to Vietnam and some other countries, for example, in that regard. In terms of Chinese trading practices, getting back to the TPP, those negotiations on the disciplines on state-owned enterprises were very hard fought. And knowing the negotiators, they weren't just thinking about Vietnam and Singapore and Malaysia. They were also thinking eventually of China in terms of how to put disciplines on these state-owned enterprises to avoid that cross-subsidization and these things. And so I think and that's very important in the longer term. And so at the WTO, we have ways of addressing these sort of subsidies and things that I think are important to use vigorously. When I was at the OECD,
And I started as an academic. I once had mentioned that anti-dumping duties were a protectionist measure because economists usually think of it that way. But that's absolutely not true in that context. It actually could very well be just the opposite of it. And so I think you're going to see that. But in terms of the productivity, I think that it's the effect that China has is going to be less and less, and actually could end up being positive. I very much enjoyed the previous presentation in looking at productivity. If you look in the United States on manufacturing, that was a big issue last year, and that if you look at manufacturing employment in the United States, it's only about 9% of the workforce. And Trump said he was going to bring back those jobs. But those jobs have been declining, with or without China, for 40 years. Those jobs are not going to be coming back. But if you look at output in the manufacturing sector, it's actually been quite strong. You know, I'm from Detroit, Michigan. I used to work on the line at Ford Motor Company. And, you know, so I follow very much the automobile industry very carefully. And if you look at output, it's been actually very strong. Last year, I think, was the best year they've ever had. It's just that we've got this structural adjustment that is making these things less efficient. So I think to conclude, I think the role of China in that is, in the past, was shown to be significant. It's less significant over time, and I think we need to use WTO remedies to make sure that there's not unfair trading practices. Okay. Carla, e depois o Francisco. Minha pergunta é para o Fernando. Num mundo que, a despeito de situações pontuais de protecionismo, se pretende mais aberto e liberal, seja via multilateralismo ou regionalismo, bilateralismo, o Brasil tem uma tarefa desafiadora à frente. Se, por um lado, liberalizar, como você colocou, é uma premência, é uma necessidade. Por outro, preservar de forma pontual e cirúrgica setores que precisam de proteção, não de protecionismo, de uma proteção que nivele as estruturas de mercado via equalização de preço, antidumping. E aí eu coloco uma pergunta que talvez seja um pouco incômoda. Qual é a posição do Ministério da Fazenda na tomada de decisão que é colegiada, que é feita numa esfera política? E eu exemplifico com um ponto bastante controverso. Recentemente, a gente leu nos jornais a discussão proposta, segundo lido pela Camex, do fim do ex-tarifário. Como é que a Camex discute isso? E qual a força da Fazenda e o papel da Fazenda em levar adiante um olhar sistêmico, de cadeias globais de valor, de permissão ou estímulo para que insumos e máquinas cheguem mais barata no Brasil? Como é que a Fazenda se posiciona? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que, em linhas gerais, a posição da Fazenda é muito consistente com a posição que eu trouxe na minha apresentação, né? Embora, lógico, a minha apresentação eu a fiz em caráter moramente pessoal, a agenda da Fazenda é uma agenda pró-produtividade, tá? Então, quando a gente, por exemplo, menciona uma atuação mais forte do Grupo Técnico de Interesse Público no antidumping, quando a gente participa das discussões que eventualmente poderão levar a uma redução nas tarifas sobre bens de capital, bens de informática e telecomunicação, a gente faz isso em razão desse quadro que eu mostrei, que é um quadro de produtividade declinante no Brasil, ou pelo menos não crescendo como poderia crescer. Entrando um pouco mais no detalhe, né? Você falou de ex-tarifário e falou de antidumping. A nossa posição no antidumping é uma posição de valorizar o trabalho do Grupo Técnico de Interesse Público, que é um grupo criado com regras bastante claras, com a possibilidade de participação de todas as partes interessadas, todos os autos do processo são públicos, estão disponíveis na internet, e a função dele é não acabar com o antidumping, suspender todos os antidumpings aplicados, não. É apenas olhar para o efeito geral sobre a economia, sobre as cadeias ajusantes, de uma medida que, naturalmente, até pelo normativo da OMC, acaba olhando apenas para o bem-estar do produtor
do produtor nacional. Sobre ex-tarifário, tentando responder rapidamente, esse é um trabalho que ainda está em curso, né? O núcleo econômico da Camex fez um trabalho, ao meu ver, de grande qualidade técnica, mostrou que a redução a zero das tarifas traria esse ganho de 3 bilhões de reais para o PIB brasileiro, mas acabou sugerindo, no final, que a redução das tarifas fosse de apenas 10%, né? Salvo equívoco da minha parte, com a eliminação do regime. Essas duas opções são as opções que têm vantagens e desvantagens. Na minha visão, enquanto pessoa física, dado que ainda não há uma posição do Ministério, nem uma posição do governo sobre isso, a gente deveria caminhar em torno da possibilidade que traz o melhor retorno econômico, que eventualmente pode não ser reduzir a zero todas as tarifas, mas pode ser algo próximo disso, né? Essa é a minha visão pessoa física. As discussões, eu espero, continuarão no governo a esse respeito. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de continuar com o painel. Eu agradeço mais uma vez ao professor Plummer pela brilhante exposição, pelo esforço de ter vindo aqui até o nosso 17º seminário, e também ao Fernando Alcaraz pela apresentação magnífica sobre o tema. Espero que a gente possa contar com a participação de ambos ao longo do dia e dos debates, e chamo aqui a nossa querida Carla Junqueira para trazer à mesa o segundo painel. Muito obrigado.